Olá, como você está? Espero que você esteja bem, preparado. Vamos começar mais uma aula de exposição, início de semana, e eu quero ver você ligado. Pega o teu material, anota os pontos principais. Vocês estão tendo conteúdo de primeira qualidade, tudo muito bem mastigadinho, detalhado. Só vai errar a questão no Enem, num seriado, se você quiser. Eu sei que você não quer. Então, bora. Acorda, levanta, é início de semana. Disposição, acredita, você é capaz. Vontade de pular assim dentro da câmera, né? Então, vamos lá. Brincadeiras à parte, bom dia. É um prazer estar com vocês novamente. Estamos falando, né, detalhando um assunto que cai demais, né, nesses vestibulares de Enem, essa parte ecológica, né, de impactos ambientais. É muito importante, sempre cai, sempre é destaque, né, em questões. E aí, a gente viu na última aula, né, em relação à poluição da água, a gente viu que era a bioacumulação e a gente viu a magnificação trófica, né, ou biomagnificação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre eutrofização ou eutroficação. Geralmente a gente gosta aqui, né, de falar muito de eutrofização no nosso Nordeste. As pessoas, os outros professores, eles gostam muito da outra palavra, eutroficação, né? Então, aqui eu coloquei essas, vamos dizer assim, o passo a passo, bem mastigadinho, bem desmiuçado, bem destrinchado. Então, dá print na tela, assiste de novo, anota, certo? Para não errar, porque isso é questão certa. Então, vamos lá. O que é eutroficação, eutrofização, né? A palavra, né, de origem grega faz referência à grande quantidade de nutrientes presentes na água, né, que passam por esse processo. Eu é uma coisa que é bom, verdadeiro, né? E tropem significa alimento, nutriente. Então, a eutrofização ou eutroficação é um processo que acontece em função de um aumento de uma grande quantidade de nutrientes, né? Principalmente o fosfato nitrato, né? Na água. Geralmente ocasionado pela emissão de esgoto, né? Doméstico e fertilizantes agrícolas, né? O adubo. As pessoas, às vezes, gostam muito de falar da questão do agrotóxico, que é extremamente nocivo, a gente sabe disso, mas adubo também, hein? Então, gente, eutrofização, em outras palavras, é o excesso de nutrientes na água. Peraí, professora, mas nutriente não é bom para que os organismos que ali estejam possam se desenvolver? Isso, os nutrientes são bons, mas o excesso deles é o que prejudica e é o que vai causar a eutrofização, causa um desequilíbrio, né? Então, quem são esses nutrientes, né? Tem até uma sigla, NPK, né? O nitrogênio, fosfato e os nitratos, fosfatos e potássio, tá? Então, de modo resumido, consiste num acúmulo de matéria orgânica nos ambientes aquáticos, tanto de água doce, os docícolas, como de água salgada, tá certo? Especialmente onde a água é pouco movimentada, acontece muito isso, né? Rios, lagos, represas. Tal situação, o que é que vai acontecer inicialmente? Vai logo fazer a água perder a transparência. Ela vai ficar com aspecto turvo, né? Modor,
como mostra até na imagem aí, tá? Então, quais são as causas, né? Eu já falei para vocês. Pode acontecer naturalmente, né? E também pode acontecer através, né, da nossa ação, a ação do homem, a ação antrópica, gerada por resíduos, né, nas nossas atividades. As principais, né, a principal fonte de eutrofização é o esgoto doméstico, como eu já falei, né, lançados no ambiente sem tratamento, e os fertilizantes. Eles são aplicados em excesso na lavoura, a questão do adubo, né? E, por exemplo, aconteceu uma chuva. Então, essa chuva, em grande quantidade, por exemplo, carregou esse adubo, né, num processo chamado lixiviação. E aí, carrega para os mananciais e acontece a eutrofização, né? Aumenta o número de nutrientes ali. Outro problema também que pode ocorrer a eutrofização é a destruição de matas ciliares. Por quê? Você não vai ter essa cobertura vegetal, né? Pode acontecer a erosão e os sedimentos serem carregados, né? O assoreamento dos rios, né? E esses sedimentos também podem ter essa questão do adubo. Então, e os sais minerais que se encontram no solo. Então, essa questão também de não ter essa cobertura vegetal pode também ajudar nesse processo de eutrofização, ok? Então, aí tem a primeira imagem mostrando, resumidamente, o que é a eutrofização. Então, você tem na água os seres, né? E você vai encontrar esses nutrientes, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, entre outros. Você tem as algas, né? Essas algas estão consumindo normalmente, como os peixes, né, o oxigênio. As algas são as maiores produtoras também, né, do oxigênio, continuam. Aí vem o quê? O excesso. Aí vem o desequilíbrio causado pelo homem, através de quê? Da emissão de esgoto não tratado e de fertilizantes, como mostra na imagem abaixo. E aí, ó, esses nutrientes, eles aumentam, eles entram, né, em grande quantidade, então tem um excesso. O que é que acontece? A partir daí, você vai ter um crescimento exagerado dessas algas. Se essas algas elas têm esse crescimento exagerado, ela vai também o quê? Consumir mais oxigênio. A partir do momento que ela consome mais oxigênio, né, vai faltar para outros seres. E aí, esses outros seres começam a o quê? A morrer. Quando esses seres morrem, o que acontece quando a matéria, né, orgânica morre? Quem entra em ação, minha gente? Os decompositores. Então, aí você vai ter um aumento dos decompositores, que são fungos e bactérias. Dentro da água, a gente encontra uma quantidade maior de bactérias. Só que essas bactérias, inicialmente, elas são aeróbicas. Ou seja, elas também vão usar esse oxigênio. Olha a complicação danada da gota serena. Então, aí, o que é que acontece? Vai acontecer o aumento do DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio. E aí morrem os peixes e os outros seres. E outra coisa também, viu? A partir do momento que aumenta esses nutrientes, que a água ela começa a mudar de cor, ela vai ficando turva, já tem ali um bloqueio dos raios solares. Por isso que as algas, elas não conseguem fazer a fotossíntese, porque a gente sabe que tem aquelas algas, né, as microalgas que ficam mais a fundo, naquela parte, né, da região aquática, né, e tem umas algas que são maiores, que elas ficam na região mais em cima, né. Então, aquelas algas que realizam a fotossíntese, elas já vão ser impedidas. Por quê? A mudança da cor da água, né, começa a ter esse bloqueio dos raios solares para entrar. Então, já começa aí a complicar. Então, é isso que é eutrofização. Então, a partir do momento que esses seres eles morrem, aí precisa decompor, alguém precisa pegar aqueles restos. Aí as bactérias vêm, as bactérias aeróbias.
Então, elas começam a se proliferar e consumir o resto do oxigênio, mas não para por aí. Por quê? Vai morrer os peixes e aí vai reduzir o oxigênio, certo? É quando acontece uma segunda decomposição, que não tem mais. E ali? Aí vai vir as bactérias anaeróbias, que elas não precisam do oxigênio. Só que elas não precisam do oxigênio, mas elas matam os outros seres, porque eles não têm mais oxigênio. E, consequentemente, aquele rio, aquele lago, ele fica inviável, né, de acontecer vida. Tanto é que em 2018 teve na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, todo ano se tira toneladas de peixes mortos dali. Ali já tem um processo natural naquele local, segundo fontes, né, de eutrofização natural, mas aí vem o esgoto, né, que acelera esse processo. Então, se tira toneladas de peixes mortos dessa lagoa, né? Então, resumidamente, isso que eu falei são as etapas. E quais são essas etapas? Então, olha só. Primeiro começa a alterar, né? Quando se começa a alterar a característica da água, como cor, né, o odor até, então aí você já tem o primeiro sinal. Epa, tá acontecendo alguma coisa errada, a eutrofização tá ali. Aí vem o quê? O excesso de nutrientes. Então, olha só, depois você dá um print na hora de sair dessa tela. O excesso de nutrientes na água leva a uma série de consequências em cadeia, provocando esse aspecto apodrecido. A gente vê aí na imagem, coitado dessa ave. O excesso de matéria orgânica na água favorece tudo que eu acabei de falar, agora está aí mostrando. A proliferação de algas e o aumento da quantidade de seres decompositores, como as bactérias aeróbias. Então, as algas elas começam a se reproduzir. Tem muito nutriente, ela toma a enlouquecer nessa reprodução. Então, se ela se reproduz, vai aparecer também essas bactérias. Aí todo mundo está consumindo oxigênio da água. E a água está nessa cor, bloqueou a entrada de mais oxigênio, de mais luz, quer dizer, para acontecer a fotossíntese, né? Então, ó, a quantidade de oxigênio, o aumento na população de micro-organismos aeróbios leva a um grande consumo de oxigênio dissolvido na água, reduzindo drasticamente sua concentração. A quantidade de oxigênio consumido pelas águas, bem como os decompositores, não é suficiente para satisfazer os peixes, coitados dos peixes e dos outros seres, que acabam de morrer. Eles morrem por asfixia devido às baixas concentrações de oxigênio. Então, o que é que acontece? As camadas que se criam sobre as águas impedem a fotossíntese e a sua oxigenação. Ao mesmo tempo, os decompositores e as algas se proliferam, aumentando o consumo de oxigênio, o que é chamado de DBO, demanda bioquímica de oxigênio. As populações de micro-organismos aeróbios começam a diminuir pela falta de oxigênio, em contrapartida, aumenta o número de seres que não necessitam de oxigênio, que são as bactérias anaeróbias, né, que contaminam e provocam doenças. Então, aí na imagem mostra bem direitinho esse processo. A primeira imagem é um lago normal, ele dá até aí, ó, baixo nível de nutrientes, boa penetração da luz, um alto nível de oxigênio dissolvido, pouco crescimento das algas e alta diversidade. A partir do momento em que aumenta o número de nutrientes, pouca penetração de luz, pouco oxigênio dissolvido, água turva, alto crescimento das águas e baixa diversidade de peixes. Então, com a falta de oxigênio na água, o ecossistema aquático passa a ser habitado por bactérias anaeróbias, dado que essas não necessitam de oxigênio. A água fica desse modo contaminada e a sua utilização e consumo podem provocar doenças, né? Ou seja, ela fica inviável. Quais são as soluções, professora, então, para a eutrofização? A solução é combater a poluição, né? Investindo em coleta e um tratamento dos resíduos sólidos, né? Do esgoto.
O tratamento da água é importante, né? Pois evita o fornecimento de matéria orgânica ao ambiente, fazer coleta dessa água para você ver a quantidade de oxigênio, a quantidade de nutrientes, né? Diminuir também a quantidade de adubo, né? Nessas plantações. Então, aqui é uma informação. A água que passa por um processo de eutrofização, ela não é apropriada para o nosso consumo. Então, o consumo dessa água pode provocar doenças graves e problemas de saúde, pode não levar o indivíduo até a morte. Realmente fica inviável, por isso que tem que ser feito diariamente, constantemente, nesses locais que acontece a eutrofização natural, ou até mesmo que já aconteceu uma eutrofização antrópica, é de extrema importância continuar o monitoramento, tá certo? Então, resumidamente, o que eu falei, né? Uma grande quantidade de sais provenientes de fertilização e esgoto começa a se misturar na água. A grande quantidade de sais favorece o aparecimento e proliferação de plantas aquáticas e águas que se instalam na superfície da água, dificultando a passagem da luz para as camadas inferiores da coluna d'água, tendo como a fotossíntese bloqueada porque não tem luz, as águas bentônicas começam a morrer, diminuindo mais a quantidade de oxigênio dissolvido. Então, aí, ó, aquela mesma imagem, tá? Só para a gente lembrar como é que acontece, níveis normais, consumo de oxigênio tudo ok, aumentou o excesso de nutrientes e eutrofização. Ok, falei, quero ver se vocês entenderam, porque agora é com você. A eutrofização pode ser definida como um processo, letra A, causado exclusivamente pelo homem em razão do aumento crescente de esgoto nos cursos hídricos, provocado pelo aumento exagerado de bactérias que liberam toxinas na água, causado pelo aumento exagerado de algas em decorrência do aumento de esgoto doméstico, causado pelo homem ou de ordem natural, em que se observa um aumento na concentração de matéria orgânica na água, exclusivamente natural, que ocorre em consequência ao aumento da matéria orgânica na água. Extremamente importante a gente ler todas as alternativas antes de marcar, porque uma palavra pode modificar toda a frase. Se você errar uma questão dessa, que é considerada fácil, né? Então, gente, a eutrofização é um processo o quê? Qual é a letra aí? Letra D, né? Pode ser causada naturalmente ou pelo homem, né? E é realmente o aumento da concentração dessa matéria orgânica na água, tá? A letra E, exclusivamente, cuidado com esse tipo de palavra, exclusivo, só acontece, não sei o quê, certo? Letra A também, ó. Ok? Letra, então, aí, D de dado. A segunda questão. O despejo de dejetos de esgoto doméstico e industriais vem causando sérios problemas aos rios brasileiros. Esses poluentes são ricos em substâncias que contribuem para a eutrofização de ecossistemas, que é um enriquecimento da água por nutrientes, o que provoca um grande crescimento bacteriano e, por fim, pode promover a escassez de oxigênio. Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente é... Então, vamos lá. Aquecer a água dos rios para aumentar a velocidade de decomposição dos dejetos. Retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para diminuir a sua concentração nos rios. Adicionar bactérias anaeróbicas às algas dos rios para que elas sobrevivam mesmo sem oxigênio. Substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis para que as bactérias possam utilizar os nutrientes, ou aumentar a solubilidade dos dejetos no esgoto para que os nutrientes fiquem mais acessíveis às substâncias. Ó, a letra A, aquecer as águas dos rios. Uma observação aí que eu passo batido, agora eu me lembrei. Gente, quando você tem uma temperatura aumentada na água, você pode aumentar o processo de eutrofização. Ou seja, se a água aumenta a temperatura, pode ocorrer um aumento da eutrofização. Por quê? Vejam só. Esses gases em excesso, né? Essa matéria orgânica em excesso, eles têm
quimicamente falando, tá? Não é minha área, mas quimicamente falando, as moléculas desses gases, elas são apolar. E a molécula da água é polar. Então, apolar com polar não se dão muito bem. Eles não se misturam, certo? Então, o que é que acontece com isso, professor? Que a senhora está falando aí. O oxigênio, ele não fica dissolvido. Ele é liberado. Se a temperatura estiver alta, ele vai ser liberado ainda mais rápido, né? Então, aí acelera a eutrofização causada pelo homem, e também existe um fenômeno geograficamente agora falando no El Niño que pode fazer o aumento da temperatura do ambiente, né? E também aí seria uma eutrofização natural, tá? Então, aquecer a água, se você aquecer a água, você vai acelerar, você vai ter muito mais eutrofização. E quando você tem naquele rio a ausência total de oxigênio, que morre tudo, aí você também pode ouvir, além da ambulância passando, você pode ouvir uma palavra, né? Ou você pode ler na questão uma palavra chamada anoxia. O que é anoxia? É a ausência de oxigênio, do gás oxigênio ali naquela água, tá? Então, não pode ser essa. Então, se ele está falando aí de esgoto, né? O esgoto, ele vai, por ele ter uma quantidade, né, de matéria orgânica maior, ali uma quantidade desse esgoto sendo despejado ali, vai aumentar a eutrofização. Na verdade, vai diminuir o oxigênio, porque você vai ter agora, depois, mais seres anaeróbicos. Então, você não pode colocar aí, adicionar essas bactérias anaeróbicas. Elas vão sobreviver, mas os outros seres vão morrer na letra C aí, né? Aumentar a solubilidade na letra E para que fiquem mais acessíveis? Não, porque se ficar acessível a bactérias aeróbicas, elas vão consumir o oxigênio. Então, aí a letra B de beijo, né? Tentar retirar desse esgoto, né, através de um tratamento, esses materiais que tenham muito nutriente nessa matéria, para diminuir essa concentração dentro dos rios. Então, aí seria o mais viável. Ok? Então, espero que tenham entendido, que tenha ficado bem claro para vocês todos esses detalhes. Vamos resolver agora os exercícios e tirar as possíveis dúvidas. Obrigada pela atenção. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.